Boa tarde, eu, Jefferson e Rafael vamos apresentar. Trabalho de técnico de programação avançada tem como tema o dígrafo. Vou pegar um arquivo de exemplo aqui, o dígrafo 2.txt, onde ele tem o número de vértices e o número de arestas. Então, na sequência aqui, ele vai ter as 6 posições dos vértices e o restante de arestas. Você vê que tem 2 colunas no vértice, onde é o ID do vértice e o ID do autor. No caso, o vértice 0 e 1, tem o autor 0 e por assim tem os demais. Na sequência aqui das arestas, ela tem o seu vértice de origem e o seu vértice de destino. Explicando sobre o projeto em si, tem a classe de controller, temos as telinhas e nessa parte aqui tem o home, a dashboard e o carregar arquivo. São 2 telas principais e essa aqui é a estrutura, né, onde tem o menu, o cabeçalho e demais. Aqui nas imagens temos os ícones e os CSS para fazer o estilo. A parte útil tem as 4 funcionalidades do trabalho. Passando-se 2 vértices, você vai encontrar o menor caminho entre eles, todos os caminhos entre eles, o top artigos, no caso, os artigos e as citações que foram feitas desses arquivos, né? E o top autores, quantas vezes esse autor foi referenciado por algum artigo. No caso, o vértice pertence a algum autor. Então, vai fazer essa parte aí. Explicando sobre o top autores, e depois eu vou explicar o restante lá do modelo, passando aqui, ó, um arquivo, forma-se um dígrafo. Nessa formação, eu chamo o método de top autores, onde que esse método vem? Ele pega a coleção de autores do dígrafo e depois ele ordena, ele cria uma lista, né? Porque lá vem um hash map para não permitir repetições de autores. Então, se um autor já existir, ele devolve esse autor na hora que for requisitado. Se ele não existir, ele cria e devolve esse recém-criado. Então, por isso está nessa estrutura de hash map. Mas aqui, como eu preciso ordenar, eu vou transformar ele por um array list. Então, eu transformo aqui autores. Eu dou um sort para ordenar esses autores. No modo de comparação, eu uso a quantidade de obras desse autor. Então, ele vai ordenar do menor para o maior. Só que como a proposta é o top autores, eu estou fazendo um reverse aqui e estou invertendo essa ordem. E depois eu imprimo a ordem. Executando essa classe, você vai ver aqui, ó, o resultado aqui do top autores. Ó. Então, o autor do ID 2 teve 4, o autor 1 teve... Isso aqui eu estou lendo o arquivo 1, tá? Ó, esse arquivo aqui. Depois o 3 tem 2 citações. Explicando melhor aqui a parte do programa em si, tá vendo que tem esse ponto .ini aqui? Aqui tem o vértice 0 e a posição x e y de cada vértice. Caso não exista, igual esse dígrafo 2 aqui, ele não tem um ponto .ini aqui. Caso não exista, ele é criado aleatoriamente. Então vamos fazer a execução aqui que é melhor para mostrar. Iniciando o projeto, se eu clicar em qualquer lugar, ele vai me pedir para selecionar o arquivo. Eu vou selecionar o arquivo. Como eu disse, o 2 não tem, ó, o 2 ali não tem um ponto .ini. Eu vou carregar esse arquivo e ele gera automaticamente as posições desses vértices. Eu vou clicar no Home, que ele vai fazer a leitura do mesmo arquivo novamente, ó. Cada vez uma posição aleatória. Então agora eu vou tentar organizar um pouco aqui.
Tentando organizar aqui de um jeito que fique o menos trançado possível, ó. Salvar, observa aqui do lado, hein? Ó, criou-se um ponto ini. Então eu tenho um salvo agora a posição. Então se eu vim aqui, ó, vou carregar de novo no home, ele já tem a posição fixa. Então se eu salvar aqui de novo, próxima vez que eu iniciar esse mesmo arquivo vai estar no mesmo lugar. Então vou agora iniciar um outro para vocês verem. Esse aqui já tinha as posições salvas. Vou retornar para o mesmo. Você vê que ele está com a estrutura da última vez. Aí. Agora, falando um pouco mais do tópico do top autores, eu vou colocar aqui, ó. E no caso o autor 2 tem 2 vértices. Então o autor 0 também tem 2. Então olha só. Essa cor amarela simboliza um dos autores. Essa cor azul também simboliza outro, provavelmente esses dois aqui. E o 3 e o 1 só tem um vértice. No caso, são esses daqui, ó. Voltando aqui na parte do projeto em si, como eu já havia dito, o controller e o view, né, tem as telas. Aqui no útil a gente tem as propostas do trabalho, e na classe de modelo a gente tem primeiramente a domain com arquivos do professor que foi disponibilizado, e no design a gente fez alguns arquivos para que o projeto ocorra, né, para acontecer. Então o vértice e o autor foi criado, o dígrafo também. Aqui na parte de leitura do arquivo e escrita do arquivo tem um in e um out, e a parte da telinha lá, né, cada vértice é simbolizado por uma bola, e também a aresta ela é simbolizada através de uma seta. E essa seta ela é criada com uma origem, com destino, né? Tem um peso, mas não foi usado para esse trabalho, que eu deixei aqui para uma próxima implementação. E tem uma linha e um triângulo que faz a pontinha. A parte de bola, ela basicamente só tem origem e destino, né? O X e o Y, para onde que ela vai ser inserida na tela, e um ID, que é aquele que fica aparecendo aqui, ó. Sobre as linhas acompanharem o vértice, no caso a bola, né? É usado uma propriedade que pega a posição de origem e a posição de destino e faz um property bind para a gente ligar um ponto no outro. Então, toda vez que o ponto de origem é modificado ou de destino, a linha também vai acompanhar. Então, assim, passando só um resumo, então, essa parte do layout aqui fica toda na home. Essa parte do carregar arquivo é uma telinha do carregar arquivo, e as demais, a dashboard, ela apresenta o restante do projeto. Então vou falar do algoritmo top artigos, que basicamente indica quantos artigos estão referenciando um determinado artigo, que eu consigo rodar o algoritmo. O artigo 0 está sendo referenciado por 2 artigos, como vemos aqui, pelo artigo 3 e pelo artigo 4. O artigo 5 está sendo referenciado por 3 artigos, o artigo 13, o artigo 9 e o artigo 6. Agora, aqui no canto, temos a lista dos artigos. Então, por exemplo, o artigo 13 não está sendo referenciado por ninguém, portanto, 0, por isso que possui o número 0 aqui.
Assim pro 12, assim pro 11. Não tem nenhuma setinha ligada nele, né? Nenhum dígrafo, né? Porque é uma aresta direcionada. Agora eu vou pro código. Esse código aqui, rodando ele, eu coloquei esses out aqui para ficar mais fácil a explicação, para você entender, né? Para vocês entenderem melhor. Bom, então o que é feito aqui? Eu tenho os artigos são os vértices, né? Então, para cada vértice, né? Para cada artigo na lista de vértices, eu tenho as arestas. E dessas arestas, eu tenho que a lista de adjacência dessas arestas, né? E a referência pega o quê? Pega o próximo da aresta. Então, no primeiro ali eu tenho a aresta 0, 0, aqui ó, né? No aquele arquivo dígrafo 1. Eu tenho aqui a aresta 0, 0. O que eu faço? Eu somo, né? Quando a aresta 0 recebe 0. Aqui, ó. Pera. Aqui. Aqui. É referência 0. Eu tenho o meu vetor de citações, que aqui eu estou fazendo o somatório dessa referência, né? Então a referência 0 soma 1, porque 0 por causa do dígrafo, né? 1.txt. A referência 1 soma 1. Para a referência 2, soma 2. E assim sucessivamente, até nós obtermos, né, esse retorno aqui, que diz quais artigos foram referenciados, né? Então, no mais, é isso. Agora eu vou explicar os dois algoritmos. Primeiros, o de menor caminho e o algoritmo de todos os caminhos. Primeiro eu vou mostrar aqui no nosso trabalho como que ele vai representar, porque a gente fez uma parte gráfica. Então eu clico aqui em menor caminho entre dois artigos, escolho uma origem, no caso eu vou escolher o vértice 13, até o vértice 1. E vou mandar buscar para ele rodar. Aí, ó, como vocês podem ver, ele marcou aqui o menor caminho do vértice 13 até o vértice 1. E ele mostrou aqui, ó, 13 para o 1, esse que é o menor caminho. Eu vou rodar agora o de todos os caminhos, para vocês verem como fica. Vou utilizar o vértice 13 e 1 também. Pronto, aqui na nossa parte gráfica ele marcou todos os caminhos do vértice 13 até o vértice 1 e ele mostrou aqui. No nosso projeto, uma funcionalidade que não foi falada, que eu vou comentar, é sobre salvar imagem, né? Você clica aqui em salvar imagem e ele vai gerar um PNG, uma imagem salva aqui. Aqui, ó, print.png. E você pode utilizar isso aqui para fazer o que você quiser. Tá aqui, é só mostrando mesmo a funcionalidade do print. Agora eu vou explicar o algoritmo de menor caminho, quais foram as modificações feitas. Basicamente, a gente utilizou as classes que o professor disponibilizou, como o Jefferson já tinha falado anteriormente, mas o que a gente mudou foi, a gente adaptou o método para receber o destino também. Ele recebe um dígrafo, que esse dígrafo aqui foi a gente que construiu também, uma origem e um destino. E aí o algoritmo é o mesmo que o professor passou para a gente. No caso do menor caminho, o algoritmo é o de BFS. Vou abrir o dígrafo aqui agora para vocês verem como que ficou. O nosso dígrafo que a gente criou tem um hash map para armazenar a lista de autores, tem um número de vértices e um número de arestas e tem uma lista de vértices. Aí aqui na inicialização do nosso dígrafo através de um arquivo,
a gente primeiro lê a primeira linha, e essa primeira linha é o número de vértices, lê a segunda linha, que é o número de arestas, e inicia o lista de vértices no tamanho do número de vértices. Aí a gente entra num for, aqui ó, tá escrito até aqui ó, lendo vértices e arestas do arquivo. Esse primeiro aqui é para ler os vértices, um for que vai de 0 até o número de vértices passado. A gente pega esse string tokenizer e lê a linha separando por um delimitador, que no caso aqui ó, foi o espaço. E aí o que está à esquerda do espaço recebe o vértice, à direita do espaço vai receber o autor. E a gente coloca isso na nossa lista de vértices, passando o vértice, né, que é à esquerda, e o autor, que é o da direita. E depois a gente adiciona a obra à lista de autores que a gente tem. Aqui nas arestas faz um for de 0 até 16, que são, no caso aqui, 16, porque eu estou levando em consideração o primeiro arquivo que o professor nos disponibilizou. Faz a mesma coisa, pega um tokenizer, um string tokenizer, e separa, lê a linha inteira e separa. Para a parte antes desse espaço vai ser a origem, para a parte depois vai ser o destino. E depois a gente adiciona essa nova aresta, passando a origem e o destino. Aqui no todos os caminhos, basicamente foi a mesma coisa. A gente só adaptou o construtor da classe, né, que é o dígrafo que eu acabei de explicar, mas o algoritmo é o mesmo que o professor nos disponibilizou. É o mesmo, então é isso o trabalho.